né, com o meu jeito de brincar com a vida. Se eu preciso segurar o meu tchan o tempo inteiro para poder fazer o trabalho que eu faço, eu não vou aguentar muito tempo naquele lugar. Tem gente com mais tolerância, que fica um ano trabalhando sem poder ser quem é antes de ter um burnout, uma depressão, uma síndrome do pânico. Eu, em 2 semanas, eu tô angustiada. Tanto que eu fiquei 2, 3 meses nessa empresa que eu citei, porque eu percebi que eu tinha que ser menos. E eu falei assim, eu vou assassinar o português aqui 2 vezes, né? Licença, gente, eu vou cacetar aqui o português. Mas eu falo que o mundo, às vezes, gosta de dizer pra gente o seja menos. Ok. Eu sei que é seja menos, mas dê ouvido, né? Assim, seja menos, ria mais baixo, coloca uma roupa menos colorida, né? Seja menos espalhafatosa, gesticule menos, segura o tchan, e a gente vai segurando. Quando a gente vê, a gente enfiou quem a gente é debaixo do tapete. Sendo que quem a gente é a melhor chance que a gente tem na vida de ser feliz, de se realizar e de fazer sucesso. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do podcast Relacionando. Podcast que você sabe, fala de gente que gosta de gente, pessoas que fazem acontecer no mundo corporativo, tentando conversar um pouco mais além do vamos falar sobre clientes, vamos falar sobre produtos, sobre negócios, vamos falar sobre gente. Eu sou o Felipe dos Santos, apresentador do Futuro Melhor, podcast corporativo focado em gente do mercado, pelo menos daqui a pouco. E para que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com as pessoas, porque se eu for dar bom dia, boa tarde, boa noite, todas as vezes, toda semana, sem a sua ajuda, talvez o projeto chegue longe, sim. Mas com a sua ajuda, provavelmente vai decolar muito mais rápido. Então se inscreve aqui no canal e segue as redes sociais. Eu estou aqui com a Branca Barão e eu começo agradecendo a sua participação muito. Te sigo nas redes, vejo o tamanho que você é. Palestrante com mais de 120 mil pessoas impactadas e 10 mil horas de palco. Isso em números parece ser enorme, né? Mas para você representa o quê? Olha, para mim representa hoje quem eu sou, né? Eu tenho uma história aí, Felipe. Primeiro, muito obrigada por me receber aqui. Eu tô felizona de estar aqui. Eu amei o convite. A indicação do Rafael Cortez foi sensacional. Eu tô super feliz de estar aqui falando com você desse assunto que é o mais complicado do mundo, que é gente, né? Vamos mandar a coisa beijo mais Rafael difícil. Cortez? Beijo, Rafael Cortez. Rafa, beijo, seu lindo. Obrigada. Maravilhoso. Muito bem. Então, assim, esse número, ele mostra pra mim, primeiramente, que eu queria chegar nesse lugar, porque tem um livro que diz que quando a gente tem 10 mil horas de experiência em alguma coisa, a gente fica bom nessa coisa, que é o Outliers, né, o fora de série. E aí eu achava que quando eu chegava em 10 mil horas de palco, eu ia ser boa no palco. E eu não ia mais ficar nervosa, não ia mais sentir o joelho direito tremer, a bochecha esquerda pular, porque eu ia ser profissional. Então essas 10 mil horas, elas foram muito aguardadas por mim. E elas me provaram algo que eu acho que é muito importante quando a gente fala de gente, que você continua não sabendo nada, o joelho continua tremendo, o estômago continua gelando, porque só significa que você tem mais experiência em não saber, porque gente é sempre uma incógnita, né? E esse gelo na barriga também me permite subir no palco, olhando para as pessoas, querendo descobrir o que aquelas pessoas esperam daquele momento, o que elas buscam de conhecimento, e assim eu consigo me conectar com elas com muito mais verdade, com muito mais honestidade, né? Então esse número significa para mim que a gente precisa continuar humilde, apesar de qualquer experiência que a gente venha conquistar na vida ou qualquer resultado. Muito bom. Aqui no Relacionando a gente tem um momento que eu chamo de momento onboarding, que é o trazer você para dentro da família Relacionando, e eu vou fazer um crachá seu, crachá da firma. Se você é do tipo ansioso, ansiosa, que quer direto pro papo, vai aqui nessa minutagem do vídeo, pula, não tem problema nenhum, depois você volta, vê de vez o que a gente conversou, como a gente interagiu, que você vai perder, obviamente, que é muito legal, mas vai para essa minutagem que a gente vai começar o nosso papo já já. Por enquanto, o que eu vou fazer vai ser tirar uma foto sua, segurando a nossa plaquinha, e agora, em tempo real, nós vamos fazer o seu crachá da firma. É pra lá, não, pra cá. Pra mim mesmo. E a mágica acontece
no momento que a gente... Eu fiquei magra nessa foto, hein? Você ficou perfeita nessa foto. E a mágica acontece no momento em que a gente põe a nossa impressora de pé. Durante o momento em que a gente estava conversando, e enquanto revela a nossa fotinho aqui... Agora eu não vou conseguir prestar atenção, né? Porque eu tô ali, tipo, igual criança, vendo o que vai rolar naquele negócio. A princípio, nada. Mas vai acontecer já já. A gente estava conversando nos bastidores e você estava falando para mim que a sua história como palestrante, ela é uma história que vai vai comendo pelas beiradas, né? Ela vai por outros caminhos. Você falou para mim das faculdades que você fez algumas e chegou a não terminar. Conta para mim um pouco sobre a trajetória pessoal da Branca para chegar onde ela está hoje. Vamos lá, sou palestrante há 20 e poucos anos, né? E há 20 e poucos anos atrás, eu sei porque a idade do meu filho está com 24 anos, eu era aquela mãe solo, porque eu fui mãe solo algumas vezes, fui mãe casada algumas vezes, mas nesse momento eu era mãe solo. E eu tinha que bancar meu filho e eu não queria deixá-lo muito tempo sozinha. Eu era designer gráfica. Ok. Como você. Também. Sim. Designer também, sim. Né? E aí eu comecei a dar aula de CorelDRAW na época, gente, CorelDRAW é muito antigo. CorelDRAW 4 na época. Photoshop, web designer, lá atrás. Então eu tinha alunos particulares. Mudei por um perrengue familiar, que eu queria me afastar da minha família, porque sim, eu venho de uma família muito tóxica, que enquanto eu não decidi me jogar desse abismo e olhar para o mundo como sendo sozinha, assumir sou eu e meu filho, eu preciso me virar, né? Eu tinha aí uma série de dificuldades que eu falava assim, eu não vou me libertar disso enquanto eu não me afastar. E eu fui viver na época com um namorado em Foz do Iguaçu. Okay. Meu filho nasceu em Bauru, eu sou paulistana, mas fui morar em Foz. E em Foz eu comecei a procurar escolas de informática onde eu poderia dar aula nessas escolas. Estavam abrindo na época uma Microlins. Lembra da Microlins? Que é assim, escola de profissões, eram 500 unidades no Brasil. Sim. E eu mandei currículo, me chamaram para uma entrevista. Fui entrevistada pelo diretor da escola, seu Luiz Antunes, o dono da franquia. E ele conversando comigo, ele falou, tá, você dá aula de CorelDRAW, dá aula de Photoshop, mas se você, por exemplo, precisar dar uma aula de turismo, o que você faz? Eu falei, eu vou pegar a apostila da Microlins, vou estudar e vou dar aula. Aí sobre vendas, eu vou pegar a apostila, vou estudar e vou dar aula. Ele falou, muito bem, senta aqui na minha cadeira para ver como é que você fica como chefe. Trocou de lugar comigo na entrevista. Eu sentei na cadeira dele e ele falou, ficou ótimo, você vai ser a coordenadora pedagógica da minha escola. Mas não substituindo ele. Não, substituindo ele, basicamente. Eu virei a dona da escola, né, e ele ali aparecia, via o caixa, tal, né, me dava umas duras e tudo mais. Eu nunca tinha selecionado uma pessoa na vida, selecionei todos os professores da escola, toda a recepção, a secretaria, treinei todo mundo. Agora, de onde veio isso? Eu fui aprendendo, fui fazendo ali, fui montando o avião já voando. E a escola, na época, a Microlins tinha uma tática para conquistar novos alunos, que era uma palestra de marketing pessoal, que a escola daria para alunos interessados em conhecerem os cursos da Microlins. Aí as pessoas participariam dessa palestra de 1 hora e depois poderiam fazer sua matrícula. E eu tinha, como coordenadora pedagógica, essa responsabilidade de criar a palestra e começar a recrutar os alunos, aí prospectar os alunos com essa palestra. Entrei no Google, descobri um site, agora o segredo da palestrante para a primeira palestra de Branca Barão. Eu descobri um site que eu nem sei se ele existe ainda, mas a galera que tem aí perto dos 40 vai lembrar, bacaninha.com.br. Tinha umas piadoca, tinha umas frasezinhas motivacionais, gente, não tinha Facebook, não tinha nem Orkut na época, foi antes do Orkut isso. Não tinha Instagram, porque hoje você pega um monte de frase no Instagram, não tinha nada disso. E aí no Bacaninha eu peguei um teste de personalidade sem embasamento nenhum, assim, um absurdo, né? Peguei lá umas piadocas, umas frasezinhas bonitinhas, montei alguns slides, assim, o design eu já fazia bonito, montei e comecei a ministrar essa palestra na escola. E os alunos que vinham, descobri lá uma dinâmica de grupo, não sabia nem o que era, e eu aplicava aquela dinâmica e a galera descia da palestra, se inscrevia em massa na escola. Eu virei case, assim, mas vamos estudar o que essa mulher tá fazendo, porque a Microlins de Foz tinha muito mais alunos do que as demais unidades que tinham o mesmo tempo, né, de vida que a Microlins de Foz. Me mandaram fazer curso de franqueador lá em São José do Rio Preto. Eu conheci o Semenzato, que é o cara do Tubarões hoje, assim, nossa, parabéns, o resultado da escola é maravilhoso. E o meu chefe, seu Luiz, na época, claro que ele falava, vamos fazer mais. Montou uma segunda escola e começou a me empurrar para dar palestra nas escolas municipais da região, nas empresas. Então eu ia dar essa palestra de marketing pessoal nas empresas que tinham mais de 10, 15 funcionários, porque aí ele oferecia a Microlins Company.
E assim, quando eu vi, eu tava no mundo das palestras, tava dando entrevista na TV em Foz do Iguaçu. Caramba. E aí eu lembro que ele arrumou lá uma escola para eu dar uma palestra, eram 300 jovens de ensino médio. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Luiz, eu dou palestra aqui para 20 alunos na salinha, né, da gente aqui e tal. Eu não sei dar palestra para 300 pessoas num palco grande, num ginásio, porque foram 300 alunos de ensino médio de pé, no ginásio da escola. Ele chegou para mim com um copinho assim de uísque, desses que a gente serve café de plástico, e falou assim, toma isso, querida. Eu tomei, nunca tinha tomado uísque na vida. Ele falou, pronto, agora você sabe. E esse foi o dia que eu me graduei em palestrante, foi esse copinho de uísque que seu Luiz Antunes me deu lá em Foz do Iguaçu há 20 e poucos anos atrás. É tipo uma receita que você sabe fazer para você e para o seu marido, ou para você e para sua esposa, chega lá e você olha e fala, e agora, para 10 pessoas eu não sei fazer. Não sei fazer. Não, você sabe, é que fica um pouco mais desafiador, né? Você fala, será que para esse tanto de gente eu vou acertar o mesmo tempero? Eu vou acertar o mesmo sabor que eu tenho colocado pra gente só até agora? O desafio é grande. E aí que você descobre a mágica, né? Porque para 300 pessoas é muito mais legal de falar. Porque a galera se anima mais, porque a energia que rola é diferente, a vibe que rola é outra, né? Os aplausos são muito mais sonoros e quem gosta de aplauso aí pega um gás aí, né? O leonino que gosta de aplauso, né? Você tem agora um crachá só seu do Relaciocinando. Linda, adorei. Se você quiser mostrar pra câmera como ficou. Aqui, gente. E é seu, você vai poder levar pra casa, pode colocar se quiser. Eu quero. Você é de café? Adorei, eu sou de café. Vamos tomar um café. Você é de café? Então, eu sou de café. Já devo ter tomado hoje uns 4. E esse será o 5º. No seu copinho, por favor. Perfeito. Muito obrigada, Felipe. Para quem ouve a gente no Spotify, só escuta, normalmente ouve esse barulhinho. Se a pessoa gosta, ela passa vontade. Ou ela já sai correndo para pegar. Pausa. Mas se você... Eu ia falar justamente isso. Se quiser, pausa, faz um cafezinho, volta aqui. É gravado, não tem problema, você não vai perder nada. Branca, quando você foi indicada para participar aqui, que foi, aliás, um enorme prazer receber a indicação do seu nome, eu fui atrás para entender um pouco mais sobre o que você falava. E propósito é um tema que já me bateu na porta algumas vezes nessa vida. Vamos colocar o seu LinkedIn aqui na tela? Luca, põe o LinkedIn para a gente, por favor. Eu não sou muito boa de LinkedIn, eu tô até com saudade, assim. Vou matar a saudade e a curiosidade para saber o que tá lá, que eu não lembro. Normalmente no LinkedIn a gente se define, né? Esse aqui é o seu meu Instagram. Vamos entrar no seu LinkedIn. O LinkedIn é chique, né, gente? Preciso cuidar melhor do meu LinkedIn. Ali, ó, Felipe já fez a lição de casa, gente. Ele já me pesquisou ali. Bom. Aí eu não trouxe o livro, mas tá ali, ó. Pelo menos, coisa linda. No seu LinkedIn você se define como palestrante na CRIA, que aí daqui a pouco você já explica pra gente o que é o Centro de Referência em Inteligência Emocional. Você se define como escritora, psicóloga da psicologia positiva, é isso? Isso, eu tenho aí uma especialização em psicologia positiva, eu não sou psicóloga. Ok. Tá. E também algum conhecimento já de autoconhecimento, que é uma das coisas mais, talvez, necessárias que o mundo está precisando hoje, nesse exato momento. PNL e mais de 200 mil pessoas impactadas, sem falar do livro A Mulher que Vivia de Propósito, que eu vou falar com você sobre ele já já. Propósito, como eu estava dizendo, e a sua frase ali está dizendo, só quem tem coragem vive de propósito, é um tema que já foi batido na minha porta de vez em quando, e ele já foi sido colocado de várias formas. Uma das formas que eu até tento olhar se realmente faz sentido ou não, é aquela famosa frase que você tem que definir do seu propósito para você poder decorar, e toda vez que você precisar dizer para alguém o que você está fazendo e qual é o seu objetivo, você tem aquela frase pronta. Né? Se eu não me engano, a minha frase era alguma coisa sobre quero ajudar as pessoas a encontrarem a transformação na carreira e na vida delas através do bom humor era alguma coisa assim. Tanto que eu não lembro dela. Propósito é definir uma frase para você seguir em frente. O que é
o propósito? Olha, vamos lá. Posso dar um passinho atrás, bem pequeno, eu juro. O propósito, assim, essa é a palavra da moda, que ela é um pouco mística e meio intocada. Como empatia, por exemplo. Isso. É até um pouco utópico. Eu preciso descobrir o meu propósito. E a gente fica ali procurando em volta, como se fosse um negócio meio místico, que vai cair do céu na sua cabeça. Então, você pode observar que a grande maioria dos meus materiais, eu não falo assim, você precisa viver com um propósito. Bem que você não precisa nada. Eu já não gosto se você precisa alguma coisa. Você tem que. Gente, você não tem que nada. Você faz o que você quiser da sua vida. Entretanto, descobrir um propósito pode te apoiar com uma direção. Então, para mim, propósito é bússola. E você vai ver nos meus materiais que não tem assim um viver com um propósito, é de propósito. Porque aí já traz uma clareza. Porque se eu for levantar aqui e passar por aí, pisar no seu pé, eu vou falar, Felipe, desculpa, eu pisei no seu pé, mas não foi de propósito. O que significa que foi sem querer. O de propósito, ele significa essa intenção. E quando a gente vive de propósito, é colocar intenção nas minhas escolhas. Já muda de figura, a gente já traz aí o tal do propósito, tira ele de um lugar místico, inatingível, e traz para um lugar muito prático, né? E muito fácil de ser utilizado. Então, eu falo assim, propósito é uma bússola. Então, ele começa no autoconhecimento, de você reconhecer qual que é a direção que aponta o seu coração. Então, vou dar um exemplo aqui. Minha mãe falou a vida inteira que ela teria muito orgulho de mim se eu fosse uma mulher que fizesse administração na GV. Okay, que para ela uma mulher bem sucedida é aquela que fazia administração na GV e que casava virgem de véu e grinalda com Aguinaldo Raiol cantando Ave Maria na igreja. Esse era o sonho da minha mãe. Então, só que não tem nada a ver comigo. Imagina, você me conhece rapidinho aqui, está um pouquinho. Imagina, Branca Barão de não consigo imaginar você ouvindo Aguinaldo Raiol. Exatamente, não faz sentido nenhum sendo quem eu sou. Então, fazer administração na GV pode ser um sonho realizado, maravilhoso, que te faça feliz, mas não é para mim. Então, para eu poder viver uma vida de propósito, eu tive que decepcionar minha mãe, como um exemplo. Então, viver de propósito é você tomar consciência do que significa felicidade para você. O que significa realização e sucesso para você? Porque para mim essas três palavras, felicidade, realização e sucesso, elas estão muito próximas, aí, quase sinônimo. Elas têm uma intersecção entre elas gigantesca. E quando eu construo essa clareza, porque não é fácil, parece muito fácil, felicidade para mim é viajar o mundo, não é por aí. Quando a gente para se perguntar, tanto que no livro que você mostrou ali, tem algumas perguntas que eu peço para o leitor ou para a leitora não avançar na leitura antes de responder. Certo. E aí eu recebo mensagem assim, travei na página tal. Eu vou ver o que tem na página tal. É uma simples pergunta, o que é felicidade para você? Enquanto você não traduzir, não avance. Por quê? Porque a sociedade impõe. Felicidade para minha mãe era uma mulher fazer administração na GV, né? Filha dela. Para o mundo você casar com alguém, de preferência do sexo oposto. Felicidade é você ter uma casa própria, é você ter um carro, mesmo que você esteja pagando uma parcela absurda, infeliz, né, num trânsito que para você um Uber de repente seria muito mais prático, não, você está lá pagando a parcela sofrida do carro para poder sustentar esse status de felicidade que a sociedade cobra da gente. E o propósito, de uma certa forma, é você apertar aquele botão mágico, sabe aquele vermelho da vida, assim? Começa com F, termina com Oda-se, sabe, gente? Esse. Você dá uma apertadinha nele e fala, peraí, eu vou ter que apertar esse botão para aquilo que a sociedade cobra de mim, para que eu possa priorizar aquilo que eu reconheço que representa a minha felicidade, meu sucesso e a minha realização. Então, o de propósito é essa intenção. Então, ele pode sim estar traduzido numa afirmação, porque uma afirmação, como você trouxe, ela nos ajuda a lembrar dele, desde que ela esteja presente e com essa clareza. O meu propósito, eu traduzi em 4 valores. E eu tenho uma tatuagem no meu braço, que são essas imagenzinhas aqui, com o que significam esses valores. Então, é uma imagem, porque eu falo, vai que muda. Para quem está só ouvindo a gente, conta quais são Vou contar. Então, eu tenho aqui uma gota, que é a primeira chave desse propósito, que é a transparência. Tá. Então, eu falei assim, se eu não posso ser transparente com você, se eu preciso vir aqui mentir, eu não posso estar aqui. Se eu não posso contar essa história depois, eu não posso viver essa história. Então, assim, as pessoas têm até um pouco de medo de me perguntar coisas, porque eu não vou me meter na vida de ninguém, né? Vou tentar não me meter, porque às vezes quando a gente vê, já está se metendo. Mas, se alguém me perguntar, eu vou ser honesta, transparente, querida, fofa, educada. Porém, transparente na minha resposta. Né? Se alguém me magoar ou pisar nos meus calos e me incomodar, eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer, se alguém me deve, eu vou me cobrar. Né? Então, assim, eu vou cobrar essa pessoa. Então, transparência para mim é a primeira questão, a primeira chave, o primeiro valor que eu priorizo em cada decisão consciente que eu tomo. Porque muitas das nossas escolhas, elas não são conscientes. A gente está escolhendo coisa o tempo inteiro. Mas cada vez que eu percebo que eu vou fazer uma escolha, eu observo essas chaves. Então, vamos lá. A primeira é transparência. A segunda é uma pena, leveza.
A terceira, diversão, eu represento pela nota musical. E por último, e não menos importante, ainda como a quarta coisa mais importante para mim, valor. Então eu participo de coisas, eu tenho amigos que a gente agregue valor um para o outro. Então aqui hoje, se eu não agrego valor no seu podcast, e você não agrega valor na minha vida com essa conversa, eu não precisaria estar aqui. Você poderia estar conversando aí com uma outra pessoa. Então, para mim hoje, propósito, Felipe, essa clareza de direção. Então, quando eu vou tomar uma decisão, a vida é cheia de bifurcação, né, gente? Tem sempre assim, né? Pra cá ou pra lá. Sempre. Eu não sei se vou, se fico, se fico, se vou, como tem aquela música do Silvio Santos, né? Se vou, eu sei que não fico, se fica, eu sei que não vou. Então, pra que lado que eu vou? Eu falo, peraí, qual que é o lado que me permite ser mais transparente na jornada? É esse. Ah, legal. E esse lado vai ser leve pra mim? Vai pesar. Então, eu opto pelo outro. Então, cada escolha consciente que eu faço, eu busco construir essa decisão de propósito, é aí que entra, né? Observando essa hierarquia de valores para minha tomada de decisão. E para você é bom que tem uma espécie de métrica aí, porque se você pode bater com cada um dos valores que você traçou para você, fica mais fácil para você colocar nessa régua, exatamente. Né? Talvez seja o caminho para todo mundo definir aí qual que é os seus 3 ou 4 valores principais que vocês possam confrontar com essa métrica e olhar, cabe aqui? Cabe aqui? Opa, aqui não cabe. Então talvez vá me ferir de alguma forma, vai bater contra alguma coisa que eu não acredito. Isso é muito bacana. Empresas tem o quadrinho na recepção que dizem, né, missão, valor e propósito, né? Não necessariamente as pessoas que estão lá dentro têm o mesmo propósito que está na recepção ali, mas as empresas tentam fazer as pessoas se adaptarem, pelo menos, àquele propósito específico. E aí a minha pergunta para você é, você ter o seu propósito individual compromete você, de repente, se adaptar ao propósito, por exemplo, da companhia para quem você trabalha, enquanto você é parte daquela companhia e depois das 6 horas da tarde, quando você for embora, você volta para aquele propósito. Esses 2 propósitos podem trabalhar juntos? Se eles tiverem pelo menos uma intersecção entre eles, sim. Mas se eles forem contrários, você nunca vai ser feliz naquele lugar. E é assim, você fala, eu posso até... É aquela coisa, né, gente, que assim, eu preciso separar a vida pessoal de vida profissional. Eu não acredito nisso, isso pra mim é uma grande bobagem. Principalmente depois da pandemia. Não, muito menos, né? Mas isso já era uma realidade, uma verdade pra mim. Eu lembro aí quando a gente começou a falar sobre a tal da inteligência emocional, surgiu aquele livro do Edward Goleman, que é a inteligência emocional desse tamanho. Eu não li o livro, um monte de gente não leu e falou que leu e saiu falando assim, inteligência emocional é você separar as coisas. Vida profissional, vida pessoal. E eu falava, gente, isso é muito esquisito, porque eu sou uma pessoa só, né? Então vou dar um exemplo. Eu trabalhei uma época numa auditoria. Ok. E eu fui coordenadora de treinamento nessa auditoria. É uma empresa muito grande, muito conhecida. E assim, era muito séria. Todo mundo de terno e gravata. As pessoas trabalhavam separadas naquelas baias. E aí eu fazia o meu trabalho e não era muito feliz lá. E estava tudo bem, assim. Eu achava que era assim que trabalho era na vida das pessoas até então. Isso faz aí um pouco mais de 2 décadas. E aí, um pouco depois dessa história aí da Microlins que eu contei no início do nosso papo, né? E um dia acabou a luz. E a gente não tinha celular, gente, precisa contextualizar isso, senão ninguém vai entender porque que as pessoas ficaram sem ter o que fazer. As pessoas não tinham o que fazer porque não tinha smartphone, não tinha celular. As pessoas tinham um celular que ligava só para as outras pessoas. Não fazia mais nada, não tinha rede social, não tinha nada disso. Tinha o jogo da cobrinha. Se pá, né? Se muito, tinha o jogo da cobrinha, o meu nem isso. E aí o pessoal começou a ligar na companhia de energia para ver quanto tempo ia demorar para voltar a energia, ia levar umas 2, 3 horas. Ou seja, não o suficiente para dispensarem a gente, mas o suficiente para a gente morrer de tédio naquele lugar. E eu percebi que eu trabalhava com 4 pessoas assim na mesma mesa e eu não sabia o nome dessas pessoas. E aí eu comecei a fazer uma espécie de dinâmica de grupo meio sem querer ali. Eu vi, como você chama? Aí você, nossa, você tem filho? Quanto tempo você trabalha aqui? Você faz o quê? Gente, eu não sabia. A pessoa que dividia a mesa comigo, dividida por uma madeirinha, eu não sabia o que aquela pessoa fazia, eu não sabia do que ela gostava. E aí eu comecei a interagir com as pessoas, começou a rolar um happy hour ali meio, né, espontâneo, as pessoas começaram a rir, falar um pouquinho mais alto, mas ninguém tava gritando, não tinha nenhum bafão rolando. De repente eu ouço assim branca, xiu. Aí eu olhei, era minha chefe fazendo assim pra mim. Aí eu sentei e falei, eu não posso trabalhar aqui. Por quê? Se pra eu trabalhar aqui eu preciso deixar de ser eu, o dinheiro deixa de fazer sentido. Sim. É aí que entra o propósito. Porque eu entendo, porque eu já fui essa pessoa. Quando eu mudei pra Foz, que eu contei aqui pra vocês, eu precisava do dinheiro pra ir no mercado e comprar comida pro meu filho, pra pagar o aluguel. Era assim, era muito no sufoco nessa época. Então eu não podia escolher.
né? Eu trabalho aqui, eu trabalho ali. Mas mesmo assim, você tendo coragem de sair desse armário da vida com tudo que você é, e quando eu falo sair do armário, é óbvio que eu não estou falando apenas de sexualidade. Lógico. Mas a sexualidade é uma faceta aí do ser humano que também obviamente, é importante. Mas com tudo que você é, sabe? Com o meu colorido, né? Com o meu cabelo colorido, com o meu jeito, com os palavrões que de vez em quando escapam, mesmo quando eu tento segurar, né? Com o meu jeito de brincar com a vida. Se eu preciso segurar o meu tchan o tempo inteiro para poder fazer o trabalho que eu faço, eu não vou aguentar muito tempo naquele lugar. Tem gente com mais tolerância, que fica 1 ano trabalhando sem poder ser quem é antes de ter um burnout, uma depressão, uma síndrome do pânico. Em 2 semanas, eu tô angustiada. Tanto que eu fiquei 2, 3 meses nessa empresa que eu citei, porque eu percebi que eu tinha que ser menos. E eu falei assim, eu vou assassinar o português aqui 2 vezes. Né? Licença, gente, eu vou cacetar aqui o português. Mas eu falo que o mundo, às vezes, gosta de dizer pra gente o seja menos. Ok. Eu sei que seja menos, mas dê ouvido, né? Assim, seja menos, ria mais baixo, coloca uma roupa menos colorida, né? Seja menos espalhafatosa, gesticule menos, segura o tchan, e a gente vai segurando. Quando a gente vê, a gente enfiou quem a gente é debaixo do tapete. Sendo que quem a gente é a melhor chance que a gente tem na vida de ser feliz, de se realizar e de fazer sucesso. Então, se eu tenho uma empresa, quadrinho na parede, e a empresa de fato exerce aqueles valores, e aquilo minimamente eu consigo encaixar quem eu sou, então vamos lá, uma empresa que tenha criatividade, ética, respeito, eu estou chutando aqui qualquer valor no quadrinho da parede dessa empresa. Eu posso ser transparente minimamente nessa empresa, né? Eu posso me divertir nessa empresa, eu posso deixar leve aquilo que eu faço, tem valor para mim além do financeiro? Ou seja, aprendizado, relacionamentos que me acrescentam, que me expandem o meu jeito de olhar para a vida, de viver, o meu mapa de mundo, sim. Então eu posso ficar aqui, mesmo que eu tenha que falar um pouquinho mais baixo, porque é claro que a gente se adequa aos contextos da vida, mas sem deixar de ser quem eu sou. E aquela coisa do dress code também, né? Que hoje a gente sabe mais do que nunca que faz parte de quem nós somos, né? E ainda tem empresa que limita tanto o dress code das pessoas, né? O modo de vestir. Acho tão engraçado. A menos que você esteja realmente atendendo num balcão e você precise, de certa forma, trabalhar a imagem daquele ambiente e a pessoa faz parte daquele ambiente. Pra quê, né? Se tem um uniforme, se é uma companhia aérea, faz total sentido. Senão, não faz sentido. É isso, né? E o propósito, se a gente for ver a tradução dele, é a busca por sentido. Nós, seres humanos, somos o único animal da natureza, Fê, que apesar de racionais, ainda assim animais, mas nós somos os únicos animais da natureza que temos consciência da própria morte. A gente sabe que a vida é uma história com fim. E sabendo que tem fim, bate uma urgência. Isso é muito geral. Eu não gosto de generalizar nada que é da gente, assim. Mas isso é geral, né? Tanto a busca por felicidade, quanto essa urgência de dar algum sentido. Porque que ser humano nunca se perguntou, mas peraí, quer dizer que um dia eu não vou estar mais aqui. Então o que eu vou deixar aqui? Né? Eu vou deixar uma herança para o meu filho? Ok, mas que mais? Que história vão contar sobre mim quando eu não estiver mais? Né? Então, quando a gente tem essa clareza que isso aqui precisa fazer sentido, a gente para de se conformar em fazer o que a vida vai empurrando. Essa é aquela rodinha de hamster que muitos de nós sentem, que eu já senti por muito tempo, de simplesmente acorda, faz o que precisa ser feito e volta para casa, vê um pouco de TV e vai dormir. No dia seguinte acorda e faz o mesmo processo novamente até, sei lá, vai simplesmente vivendo. Se a gente pensar em umas gerações anteriores aí, tava assim, se aposenta e, bom, espera a morte chegar, né? A gente não se conforma muito com isso. Por quê? Porque isso hoje está sendo falado. Então, quando a gente entende que propósito também é essa busca de sentido, e sentido é uma palavra maravilhosa que a gente pode brincar com ela, né? Sentido de significado, o que eu estou fazendo da minha vida, e sentido de direção. Então, quando eu dou direção, o sentido de significado, ele começa a ficar mais claro para a gente também. Muito bom. E aí é interessante a gente notar que na nossa conversa até agora a gente falou sobre 2 coisas muito específicas, que é o valor e o propósito, né? Eu imagino que, e aí você me corrige se eu estiver errado, o valor é imutável, porque é aquilo que vai tecendo o nosso dia a dia de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Mas o propósito não. O propósito, como você mesma disse, pode ser traduzido como sentido, né? O propósito vai te direcionando até o momento que você entender que aquilo não faz mais sentido, certo? Então, o meu valor, por exemplo, eu já trabalhei isso bastante. Meus 2 principais valores são a liberdade, né? E
e o conforto. Né? Então, eu trabalho para ter a minha própria liberdade, né? E trabalho para ter meu conforto. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas isso aí você mesmo poderia fazer, por que você chamou uma outra pessoa para vir fazer? Porque é mais confortável e graças a Deus eu trabalho, posso pagar por esse serviço aqui, não preciso ir lá fazer. Ou seja, quando alguém chega para você e fala assim, Felipe, você tem que sair da sua zona de conforto, você quer dar um soco na pessoa. Eu tenho um artigo no LinkedIn que fala sobre a tal da zona de conforto, né? Que eu acredito de verdade que ela não tem esse sentido tão pejorativo assim. Eu concordo com você. Porque as pessoas precisam de vez em quando estar na sua zona de conforto ou a gente vai enlouquecer. Nossa, que delícia, vontade de levantar e aplaudir, viu, gente? Eu só não vou fazer para não bagunçar a câmera aqui. Felipe dos Santos no LinkedIn, se vocês quiserem procurar esse artigo, procurem. Um dia, talvez, quem sabe, trago a Branca de volta aqui pra gente falar só sobre zona de conforto, porque é um papo que vai longe. Papo bom, né? Então, se você ainda não encontrou quais são os seus valores, no que você acredita, talvez você precise primeiro encontrar isso para depois traçar qual é o teu propósito, né? E pra gente tentar tirar um pouco desse ar tão conceitual que a gente está trazendo pro propósito aqui, e a pessoa que tá assistindo ou ouvindo a gente, ela fala assim, tá, legal, beleza. E aí? Mas se eu parar pra pensar, não tem propósito nenhum. Como é que eu amanhã tenho um propósito definido na minha cabeça? Como é que você normalmente guia essas pessoas para elas chegarem a... Porque senão, realmente, a propósito, como você disse, tem algumas outras palavrinhas que parece que são clichês, né? Aí alguém vai virar e falar assim, isso é papo de coach, né? Tem que descobrir o seu porquê. Trabalha enquanto os outros estão dormindo e tal. Não, gente, dorme, pelo amor de Deus, dorme. Porque senão vira aquelas pessoas que ficam enchendo nosso saco, entendeu? Tipo, de quem não dorme, as pessoas precisam dormir. Eu que tenho leveza como chave. Você que tem conforto. A gente vai dormir enquanto, né? Vai trabalhar enquanto tá todo mundo dormindo? Não. Talvez eu durma um pouquinho mais ainda de manhã. O que eu sempre falo pra minha equipe, eu falo assim, olha, se vocês entenderem, eu não vou pedir pra ninguém trabalhar de madrugada, mas se vocês entenderem que faz sentido pro dia a dia de vocês, porque de manhã você quer descansar porque você vai fazer sei lá o que na sua vida, beleza. O importante é que a gente não vai deixar nossos clientes na mão. Mas eu não vou pedir pra ninguém trabalhar de madrugada. Eu quero que as pessoas durmam. Mas às vezes eu trabalho de madrugada, porque eu entendo que aquilo ali fez sentido na hora. Às vezes nem é ideia. Às vezes você fica doido pra concluir um negócio ali. Mas voltando àquela pergunta que eu te fiz, então, como que você conduz essas pessoas para amanhã, por exemplo, quem trabalha num escritório, num departamento administrativo e tá longe desse universo tão conceitual assim, ela entender qual é o propósito dela. Vamos lá. No livro, A Mulher que Via de Propósito, é justamente o método para chegar no propósito. Então, quem quiser mergulhar um pouquinho mais profundamente nisso, entra na Amazon, joga lá, A Mulher que Via de Propósito. A Amazon tá com uma promoção louca que tá R$11 o livro, e na livraria R$79. Então, corre comprar. R$11,40. Mas é só o primeiro por CPF. Alguma coisa assim. Eu vi ontem, falei, gente, tá muito louco esse negócio, é R$11, corre comprar e faz o método bonitinho. Mas quem fala, não, Branca, tem o pressa, ensina aí, vamos mais rasinho. O que você faz? Entra no Google e joga assim, lista de valores. Ok. Aí faz de conta que você tá num supermercado com um carrinho, coloca nesse carrinho todos os valores que você fala, eu quero minha vida com isso aqui. É uma coisa muito mais de sensação do que de raciocínio. Eu preciso de uma vida com mais... Não. Vai lendo as palavras que brilharem ali. Você fala, eu gosto disso aqui. Pega, passa para uma outra lista. Aí você vai sair de uma lista com mais ou menos 250, 300 valores, dependendo da tua pesquisa no Google, aí vai aparecer um monte de lista. Qualquer uma serve. E aí você faz uma lista nova que vai ter aí uns 15, 20, né? Quem aí gostou de um pouco mais de palavras vai ter umas 30 palavras. Aí você faz a seguinte brincadeira. Peguei todas essas palavras no meu carrinho aqui no supermercado de valores. Só que quando eu vou passar no caixa e vou pagar, eu só tenho R$100 no bolso em dinheiro que eu esqueci naquela calça jeans que lavou junto com a calça, inclusive. Só dá para levar 4. Aí você pega a sua lista nova, que tem 10, 15, 20, e escolhe 4. Se a sua vida só pudesse ter, neste momento, 4 valores, quais você escolheria? E aí você seleciona 4 e começa a tomar decisões conscientes desses valores. Compro o carro ou ando de Uber? Não sei qual que tem mais desses 4 valores que eu escolhi. E aí você trouxe um negócio que é muito importante. O valor não muda. Branca, e se eu pegar valor errado? Vamos lá. A gente tem valores que são básicos na vida da gente, que é o respeito, a empatia, a saúde, a família. Não são esses valores que a gente tem que pegar pensando num propósito. Os valores que a gente tem que escolher pensando no propósito, Felipe, é aquele assim, eu quero que a minha vida seja uma plena experiência de quê? E a sua bate. Quais são os seus 2 valores? Liberdade e conforto. Então você quer, né, no seu nível de consciência hoje, você já tem essa clareza que você quer que a sua vida seja uma plena experiência de liberdade e de conforto.
E a minha, de leveza, de diversão, de valor, né? E de transparência. Pronto, essa vida que eu quero viver. Então, esses valores, eles, diferentemente dos nossos valores básicos, que nada vai passar por cima da minha integridade, por exemplo, que é o meu valor básico. Esse é o meu valor para eu poder existir como um ser humano que minimamente compensa você conviver, que dá para conviver na sociedade. Esses valores não podem mudar. Agora, os valores que a gente escolhe como chave para tomada de decisão na vida, não é que eles mudam, é que conforme a gente vai fazendo aniversário e vai se conhecendo um pouquinho mais, a gente vai se descobrindo. E a gente vai descobrindo como se fosse uma camada de cebola. Você assistiu Shrek 2? Sim. Acho que é o 1, que o burro fala pra ele assim, mas ogro é igual cebola, porque faz as pessoas chorarem. E o Shrek fala pra ele, não, burro, ogro é igual cebola porque tem camadas. Nesse ponto, nós somos iguaizinhos aos ogros. Então, nessas camadas, às vezes a gente está ainda, né? Como você falou, a pessoa trabalha aí num administrativo, não tem ainda essa bagagem de falar, eu já estudei comportamento humano, eu já fiz curso de autoconhecimento, já subi no alto da montanha e fui meditar. Então, talvez ainda não tenha pensado sobre isso. Então, escolha valores nessa casquinha da cebola. E aí você começa, na tua vida, tomar decisões, fazer escolhas, escolher uma viagem com base em valores que você fala, o valor, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O valor aventura é legal, mas eu quero uma aventura com conforto. Opa, então eu preciso incluir conforto para que eu viva aventuras mais coerentes. Eu não quero aventura numa cabana no meio da selva. Eu quero uma aventura na savana africana, no Hotel 5 Estrelas, que aparece a girafa ali na minha janela. Beleza, ainda é aventura, mas agora é uma aventura com conforto. Você volta lá na sua lista e fala, para essa receita da minha vida boa aqui dar certo, eu preciso sim de aventura que já estava, por exemplo, mas eu preciso acrescentar um conforto, porque aí eu vou chegar na aventura ideal. Porque não é sobre mudar os valores, é sobre descobrir os valores. E conforme a gente vai vivendo, experimentando tomar decisões com base nesses valores, a gente vai tendo consciência que talvez um outro valor ele acrescente mais na minha história do que esse. E aí tá tudo bem mudar. Por isso que quando eu mostrei para vocês a minha tatuagem, não são palavras, são imagens. Porque eu falo, vai que... Isso aqui eu fiz, gente, faz 12 anos, estudando a Disney. Tá. Porque a Disney é a empresa que mais tem clareza desses 4 valores mais importantes para ela, agora 5 que eles incluíram na pandemia. Mas ainda assim, eles têm total clareza dessas chaves. E aí eu pensei, falei, e se eu transformar a minha vida numa empresa tão legal quanto a Disney? É daí que veio essa história toda. Nossa, fala mais sobre isso. É maravilhoso, né? Eu falei assim, a minha empresa, a minha vida era uma empresa falida no momento que eu fiz essa reflexão. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento horroroso, eu descobri um golpe financeiro dentro do casamento, a pessoa que eu mais confiava na vida, eu descobri que era a pior pessoa que eu já conheci. E aí eu, assim... Um belo dia acordei descobrindo que eu tinha uma dívida imensa no meu nome, achando que estava tudo pago, e tive que ressurgir das cinzas, como meu filho fala. Inclusive eu tenho uma fênix tatuada aqui que veio por conta dessa história, né? E aí eu pensei assim, eu falei, gente, conheço tanto de comportamento humano, tenho tantas estratégias, tantos métodos, e minha vida tá horrorosa. Eu achei que estava boa e tá horrível. E aí eu mesma me disse assim, Branca, quais das empresas que você conhece a estratégia por trás do sucesso delas você gostaria de ser, né? A Disney, por que você não faz da sua vida uma empresa tão de sucesso quanto a Disney? Pega o método. Peguei o método da Disney e fui lá buscar exatamente o que eu estou ensinando vocês aqui. Buscar quais seriam os valores da minha vida, que se eu usasse como hierarquia de critérios para fazer as minhas escolhas, a minha vida ia melhorar. E minha vida fez assim, sabe aquela... Por quê? Clareza de valor, né, da construção que eu quero fazer, o que significa uma vida plena. Sim. E são essas as perguntas que a gente precisa responder antes até, viu, gente, de ir na lista de valores lá. O que é felicidade para você? O que é realização? O que é sucesso para você? Respondeu essas 3 perguntas, mas não vale olhar no dicionário. Porque não é o dicionário do livro, é o dicionário da tua história, da vida, aquilo que teu coração diz que significa, né? Porque são valores, e valores eles têm o significado que nós damos a eles. Aí sim, com essa clareza, vai lá escolher quais são os valores que você pode usar como chave para as suas escolhas. E a sua vida muda sim. E aí quando você vê, você está encontrando oportunidades de exercitar quem você é com autenticidade, com liberdade, com conforto ou com transparência. Eu vejo que cada vez mais o mundo
pede, assim, clama por essa minha transparência, né? Enquanto eu era uma palestrante, porque eu já era palestrante antes de ter essa clareza, Sim. e eu era aquela palestrante, gente, que ia de sapatinho escarpin, que chama, bem chique, assim. Aí eu colocava um tailleur, ia na reunião e tentava ser chique. E aí o cliente me contratava, aí eu subia no palco tentando ser chique. Era um sofrimento, era um nervoso diferente, tinha ali um nó na garganta que eu tentava ser o que esperavam de mim. E eu cobrava muito pouco por isso, porque eu não reconhecia os meus valores e, por consequência, o meu valor. Olha como essa palavra aparece aí em 2 significados também. E aí, de repente, eu comecei a apertar aquele botão vermelho que eu citei mais vezes, no sentido de falar, gente, a Branca de verdade, ela usa All-Star. Ela usa tênis, mesmo no palco. E aí eu assumi que num lugar onde eu não posso, um palco que eu não possa subir de All-Star, as pessoas não merecem me ouvir falar. Porque é um presente aquilo que eu entrego. Não, então eu mereço, no mínimo, ter um pouco de conforto ali, né? E ninguém parece que percebe. A gente está vivendo um mundo onde todo mundo está tentando seguir padrões, né? Porque viu que aquele ali funcionou, então tá todo mundo tentando bater naquela tecla, quando, na verdade, quem está quebrando padrões é quem está sendo mais abraçado. Exatamente, é quem se Nossa destaca. amiga Mariana com Y tá aí para provar, né? Mari, linda. Que está... Poxa, ela veio pra entrevista de capa. Ela tava de capa na entrevista? Ela tava de capa. Maravilhoso, sabe? Então, assim, você quebra aquele padrão e todo mundo que, no caso dela, que é contratada por empresas e etc., a empresa para e olha assim, poxa, mas todos esses que a gente contratou já são tão iguais, né? O que a gente pode trazer de diferente? Pelo menos falar que, olha, estamos buscando novo, né? E aí você vai lá e vê alguém que quebrou completamente o padrão, dá uma palestra de capa com uma roupa inteira cheia de H e fala sobre um negócio que ninguém nunca ouviu falar, que é humorologia. Pronto. Que ela inventou. Achamos. Mas não é que ela só inventou. Não, ela posicionou. Ela estudou, ela tem base, ela tem conteúdo para poder embasar aquilo que ela acredita. E faz total sentido, né? Então, acho que essa é a questão. E aí a gente vem para a parte que eu acho interessante da gente falar também, que é um tema seu, que é a autenticidade. Né? Para quem está só ouvindo a gente, a Branca está hoje aqui com uma roupa de degradê colorido, com um óculos colorido, com as unhas coloridas, né? Essa é ela. Tá de All-Star também? Eu não vi. Tá de All-Star. Então, é o que você falou. Um dia você estava de tailleur. Talvez tentando caber dentro de um padrão que era... A gente achava que era esperado, né? Que se você não tivesse daquele jeito, imagina, como assim a gente vai trazer uma pessoa que, né? E agora não, agora você tá sentada numa mesa de um podcast vestida de você. Isso, né? É vestida de mim, é isso, né? Vestida de você, né? É por isso até que a gente falou aquela hora sobre o dress code, porque... esse termo que inclusive foi trazido para cá no inglês, né? Mas é o modo de vestir, né? Dentro de uma empresa que já vem lotado de limitações. Naquele momento você já está podando a autenticidade da pessoa antes do primeiro dia de trabalho dela. Exatamente. Eu acompanhei a minha esposa no primeiro dia de trabalho dela. Eu acompanhei antes numa loja que a gente foi comprar roupas que se adequassem ali àquele padrão de dress code daquela empresa. E eu olhava e falava, poxa, essa daqui ficaria legal em você. Mas nessa daqui tal coisa não pode. Poxa, mas isso aqui, porque eu bato o olho nos manequins, eu falo, cara, esse manequim, esse look tá perfeito pra você. E ela olha e fala, nossa, bonito mesmo, gostei. E naquele dia, quase nada podia. Eu falava, gente, mas que diferença faz? É um escritório de contabilidade, né? Que não é o que ela está hoje, era um outro anterior. Como que você já no primeiro dia de trabalho da pessoa, você já tá podando aquilo que ela tem talvez de melhor? É o seja menos. Você já entra assim, seja menos. Aí a empresa chega e fala, não, vamos fazer aqui uma palestra motivacional para que vocês sejam mais. Sim. Mas espera aí, o primeiro seja mais você mesmo, seja mais aquilo que você acredita, haja mais na direção dos seus próprios valores para buscar o nosso propósito. Sim. É aí que a história do quadrinho na parede, que o propósito de uma empresa faz sentido. Quando eu percebo que a minha direção se alinha com aquela direção, eu quero entregar muito mais. Sim. E aí, obviamente, que a gente não tá falando pra pessoa que se por acaso ela não consegue ser ela mesma dentro do trabalho, que é pra amanhã ela pedir demissão. Não, mas pode ser depois de amanhã, fiquem tranquilos. Pode ser ano que vem. Mas acho que dá pra gente olhar e colocar na balança o quanto ela pode ser ela mesma e o quanto ela está sendo podada, Exatamente. né? Porque senão isso realmente vai acabar trazendo um problema bem sério lá na frente. E aí, Fê, a gente pode trazer essa ideia que a gente falou aqui da zona de conforto, né? Eu vou sugerir uma edição aí na cabeça da galera, que a gente acaba repetindo isso, eu preciso sair da minha zona de conforto. Não, a gente precisa sair da forma.
Porque nós estamos muito conformados com essa imposição, tanto da roupa, quanto o jeito de agir, quanto o jeito de pensar muitas vezes. E quando eu decido, né, sair da forma, eu me torno inconformado, eu não aceito mais as formas que a vida me coloca. Porque a vida coloca a gente na forma o tempo inteiro, né? Desde a escola, desde o pré. Eu falo assim, quando eu numa palestra começo fazendo uma pergunta pra galera, as pessoas têm um pouco de medo de responder. E aí eu explico pra eles por quê. Porque a gente passou a vida num colégio, numa escola, onde o professor ou a professora falava, a gente balançava a cabeça, anotava e decorava, porque a gente tinha que responder a resposta que era esperada naquela pergunta. Sim. E assim até o vestibular, até o Enem, você tem que responder a resposta correta, porque é aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você quer. E eu entendo isso pensando na escola, não vou entrar nessa questão aqui, mas a gente aprendeu que o mundo espera da gente a resposta certa. Não aquilo que a gente gostaria, não aquilo que a gente quer. Então, o medo de não responder o que os outros esperam faz com que a gente se cale. Sim. Da mesma forma, o medo de não te agradar no seu podcast me faz te perguntar antes, por exemplo, né? Não perguntei, mas talvez há 10 anos atrás eu perguntaria, Felipe, que roupa que é legal colocar, né? Que roupa que você espera que eu esteja vestida no seu podcast, porque aí eu vou chegar de tênis, nem sabia que a Mariana com Y tinha vindo de capa, mas será que eu vou de tênis? Hoje eu não me pergunto mais, porque de novo, o lugar onde eu não posso estar de all-star, eu não posso estar. Sim. Né? Tem até uma metáfora que eu gosto de brincar com isso, assim, o meu all-star, ele representa onde eu posso estar, né? Porque eu vou com ele, é onde eu sou eu mesma. Então essa nossa tentativa de nos encaixarmos faz com que a gente fique na forma, né? Então o convite não precisa sair da zona de conforto, mas você expande muito a sua zona de conforto, tornando ela muito mais maravilhosa quando você tem a coragem de sair da forma e talvez de ter coragem de observar o quão desencaixado você está de algumas relações, de algumas amizades, porque eu falo assim, se você não me permite ser eu mesma, eu não posso estar me relacionando com você. E aí a gente percebe, né? Quantas vezes, sei lá, na vida a gente dançou e teve uma careta de pai, você sabe que você não sabe dançar, né? Ou a gente cantou, Branca, você sabe que você não é afinada. E aí a gente foi deixando de dançar, deixando de cantar, deixando de pensar, deixando de contar piada por medo que alguém não vá rir, com medo de responder, com medo de estar errado. Quando a gente vê, a gente tá ali fazendo o mínimo. Nossa, você me lembrou uma situação num final de ano, era um Réveillon. Eu fui, uma ex-namorada virou pra mim e falou assim, para de dançar, para de dançar que você tá passando vergonha aí. E eu virei e falei, gente, tava me divertindo, sabe? Tava gostoso. Tudo bem, talvez eu não saiba me mexer tão bem, mas... nossa, você me lembrou disso agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Memórias que vão vindo, né? Desculpa aí, essa dor. Não, graças a Deus, a minha esposa não tem problema nenhum com o meu modo de dançar. De quem é a grande responsabilidade de se antecipar a questão do seu propósito? No RH, tem muitas pessoas que ouvem e assistem a gente que são recursos humanos, recrutadores. É responsabilidade do recrutador ter certeza que aquela pessoa, o que ele está trazendo, bate com o propósito da empresa, ou é responsabilidade do colaborador ali, na hora que ele está se candidatando, estudar quem é a empresa e entender se ela faz frente com o propósito dele? Nossa, que pergunta maravilhosa essa, né? Ela até, assim, vou tentar ser didática na minha forma de responder. Eu acredito, Fê, que assim, quando a gente fala da vida, a responsabilidade de ter um mínimo de clareza e de buscar cada vez mais clareza sobre esse tal desse propósito é do próprio indivíduo. Sim. Entretanto, não é cultura nossa, né? A gente não tem essa cultura, assim como no Oriente, de refletirmos sobre nós mesmos e buscarmos esses valores, né? A não sei quem esteja interessado nisso, ouvindo, assistindo o nosso podcast e prestando atenção nessa direção. Então, não é nossa cultura. Então, a maioria da nossa sociedade nunca parou para pensar nisso. Verdade. O que traz essa responsabilidade para o RH. Então, quando a gente fala de um recrutamento, de uma seleção, eu gosto muito de entender, o que também não é cultura nossa ainda, mas de entender que uma seleção ela é mão dupla. Então, eu preciso, por mais que eu precise de um trabalho, eu posso fazer hambúrguer e vender pelo iFood, mas se eu estou arrumando um emprego de fato numa empresa, minimamente isso precisa me fazer feliz. E o que me faz feliz é aquilo que é congruente com os meus valores. Não é sobre ter uma mesa de pebolim, sobre ter um videogame, isso é maravilhoso, eu adoro, né? A máquina de café ser maravilhosa, me acrescenta valor, né? Nesse tempo que eu passo lá. Mas muito mais que isso, é eu
entender que eu posso ser eu mesma lá e reconhecer que isso tem uma intersecção comigo. E para o recrutador, eu olhar nessa direção. Então, eu citei a Disney, vou citar novamente. A Disney tem a seguinte premissa, que, por exemplo, para você poder fazer seu trabalho bem feito, você saber fazer aquilo é o mínimo para você participar da minha seleção. Então, vou dar um exemplo mais prático. Se eu estou montando uma orquestra e eu preciso de um violinista, você saber tocar bem um violino é o mínimo para você poder participar da seleção. Sim. E aí eu tenho 10 bons violinistas para eu escolher. Quem eu escolho? Aquele que tem os valores mais congruentes com a minha empresa. Então é assim, tem 2 etapas aí. A primeira é saber fazer bem aquilo que o cargo precisa que seja feito por aquela pessoa. E aí eu vou observar nessa direção. Então a Disney, por exemplo, quando está selecionando alguém para trabalhar nos parques ou em contato diretamente com o cliente, o recrutador, normalmente o líder que vai recrutar aquela pessoa, já dá uma observada naquela pessoa na sala de espera. Porque se ela está na sala de espera para entrevista, afundada na cadeira, olhando o celular e não vê o que está rolando em volta, dificilmente aquela pessoa vai atender bem o cliente, vai dar atenção, porque ela não gosta de estar ali no meio de gente. Mas se você tem uma pessoa que puxa assunto, que já começa a conversar, já pergunta o Instagram da outra pessoa, já vai procurar, se ela está interagindo, opa, se eu preciso de alguém para ter essa interação com o meu cliente, aquela pessoa é muito melhor, supondo que os dois tenham uma mesma formação, saibam fazer as mesmas coisas. Nossa, perfeito. Eu acredito que se você tem uma pessoa que vai trabalhar com relacionamento, você precisa mesmo, então, observar o momento em que ela se relaciona. Faz todo sentido. A gente tem esse costume, né, de observar a pessoa a partir do momento que ela está sentada na sua frente, né? Até li outro dia sobre o lance de uma pessoa, alguém que escreveu que uma tática era observar o que a pessoa faz com a xícara de café que é servido para ela, né? Se ela levanta e fala onde é que eu ponho aqui a xícara, etc., ou se ela larga ali e tal, uma métrica para você saber se essa é uma pessoa de caráter, se essa é uma pessoa... Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque talvez ela só esteja nervosa e acabe deixando... na hora da entrevista. E acabe deixando a xícara em cima da mesa e aquilo ali foi derradeiro para ela, né? Tenho um pouco de dúvidas a respeito disso. Mas realmente, acho que quem sabe de verdade analisar as pessoas, sabe o momento em que ele tem que analisar ela, né? Tem e talvez história. A entrevista tenha sido só, tipo, o finalzinho ali, mas o que ele tinha que ver, ele já viu. Ele né? tem, exatamente. E assim, tem uma história, eu assisti isso nos DVDs que eu comprei, imagina DVD, gente, vocês nem sabem o que é, depois pesquisa no Google. A gente entrega muita idade, né? Eu fiz 49 ontem, gente, me perdoa com essas ideias que eu trago aí do século passado, literalmente, né? Mas eu comprei uns DVDs do Cirque du Soleil, e tinha algumas entrevistas nesse DVD da presidente na época, Lin alguma coisa, não vou lembrar o nome dela, contando do processo seletivo para trabalhar naquela época, isso há 10, 15 anos esses DVDs têm, no Cirque du Soleil. E aí ela contava que eram 2 etapas. A primeira etapa era uma audição, onde os artistas iam fazer um número para ela ver se tinha a habilidade que precisava para poder ser um artista do Cirque du Soleil. Sim. Essa era a primeira etapa. Os artistas que passavam nessa primeira etapa eram convidados a participar de um programa de 3 meses de formação dentro do Cirque du Soleil, que eles chamavam de busca do tesouro, onde eles se relacionavam com as equipes oficiais do Cirque du Soleil, fazendo números, aprendendo coisas. E aí o que eles observavam? Os valores. E aí ela traz a ideia que a coisa mais importante a ser avaliada, e quando eu pergunto para plateias isso, eles falam, é trabalho em equipe, é criatividade, é disciplina. E eu falo tudo isso, mas primeiramente a generosidade. Porque ela diz na entrevista, não me adianta nada um artista muito criativo que não é generoso com as suas ideias. Olha não só. me adianta um artista que trabalhe bem em equipe, mas se ele não é generoso para tentar te segurar, mesmo que estrague o número, caso você vá cair. E não é nem generosidade apenas de solidariedade, de educação, mas generosidade, por exemplo, com ideias. Isso. Ser generoso, né? E eles observavam isso, com ideias, com um número, de ensinar o outro, porque muitas empresas falam, eu quero construir aqui uma cultura de aprendizagem. Você precisa ser generoso para querer ensinar e humilde para querer aprender. Então, sem generosidade e sem humildade no valor individual, não existe cultura de aprendizagem no contexto corporativo. Percebe como está interligado? Sim. Então, é isso. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Para o valor da empresa, né, para os valores que compõem o propósito da empresa acontecerem, os seres humanos que trabalham aí precisam ter alguns valores como premissa para poder fazer isso acontecer. Cara, que maravilhoso. Isso bate de frente com casa com um conceito que eu ouvi
pouco tempo atrás da nossa amiga Laís Damasceno, que é adoro aquela menina, e está convidada para sentar aqui nessa mesa para falar sobre o marketing de gentileza, né? Só que ela fala muito mais voltado para como essas pessoas podem, de dentro da empresa, serem gentis com seus próprios clientes, né? E a generosidade, a gentileza, né? Elas estão ali andando não são a mesma coisa, gente. Generosidade e gentileza são duas coisas diferentes, mas elas andam juntas para criar aí esse coletivo que é muito mais interessante, né? E isso cria um coletivo que eu gostaria muito de entrar nesse tema, e a gente tem pouco tempo no nosso podcast, que é da autoconsciência. Você fala sobre generosidade, até onde essa pessoa sabe e entende que ela domina isso dentro dela, né? Porque a gente tem pessoas que se olham e falam, mas como é generosa aquela pessoa, né? Mas isso é dela ali, ela talvez nem saiba que ela é generosa. Às vezes a pessoa não é generosa, às vezes a pessoa é uma cavalinha e ela também não sabe que ela é, né? E você fala sobre a autoconsciência em alguns artigos seus publicados no LinkedIn e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um tema que me interessa, talvez não me interesse a quem está assistindo, mas agora nesse momento eu não estou nem aí para vocês. Brincadeira. Me interessa. Fala pra mim sobre a autoconsciência, por favor. Autoconsciência é o auto, ele é relacionado a nós mesmos, né? Então, o autoconhecimento é eu me conhecer. A autoconsciência é eu ter consciência de mim mesmo. Então, esse exercício que a gente propôs aqui, dessa descoberta dos valores, é uma tomada de autoconsciência. Sim. Então, quanto mais a gente olha pra gente na direção de se perguntar as coisas e não de perguntar para os demais, nós estamos tomando consciência. Autoconhecimento significa a gente se conhecer um pouquinho mais, ou seja, é sinônimo de elevar a nossa autoconsciência. É a gente conseguir olhar para a gente entendendo um pouquinho mais sobre a gente. E aí eu vejo, Fê, que isso é mais um retorno ao que a gente era do que uma mudança de quem a gente é, né? Não é sobre mudar quem a gente é, mas sobre descobrir quem a gente é. Porque se você pegar uma criança, e agora tá viralizado aquele vídeo que a mãe que tem 2 filhos põe 2 pratinhos assim cobertinhos para as 2 crianças, aí tira a cobertura e tem ali 2 bombons para um e nenhum bombom para o outro. Quanto mais nova a criança, a gente observa nesses vídeos, não é um estudo científico nem nada, mas que a tendência de dividir esse bombom com o irmão que está sem, ela é maior. Por quê? A gente vai aprendendo a competir de um jeito, não do esporte. Porque tem a competição que é maravilhosa, né? Eu sou super competitiva, se eu jogar a imaginação com você que eu adoro, eu vou querer ganhar, né? Eu vou brincar até ganhar, e eu sou competitiva, eu fico com raiva e eu jogo pra valer. Mas na vida, eu acho que talvez a sociedade, como se construiu, empurrou a gente pra competir um pouquinho demais. Seria uma coisa de autopreservação? Isso. Então a gente começou, muitas vezes, a querer ganhar do outro. Então eu não posso ser generosa, porque se eu dividir, eu fico só com metade disso. E aí eu preciso guardar aqui numa poupança, porque talvez tenha escassez lá na frente. Então o medo da escassez do mês que vem me faz querer economizar nesse mês e de repente guardar um pouquinho de dinheiro. O que é ótimo guardar dinheiro. É só uma metáfora pra gente entender. Por que muitas vezes, sei lá, você citou aí hoje o Rafa e a Mariana, são 2 grandes amigos meus e a gente se indica pra palestra. E é maravilhoso. Então assim, eu não tenho medo de indicar a Mariana e o cliente contratar a Mariana, e se ele gostar mais dela do que de mim? E o Rafa é famoso, então eu vou empurrar o Rafa para um evento, aí é capaz desse cliente não me contratar mais. Então se eu for pensar nessa construção social de que eu preciso ganhar, eu não faço, eu não vou ser generosa. Sim. Só que a generosidade está lá atrás, né? Quando a gente gostava de dividir o brinquedo com o amigo, né? Ou quando a gente queria emprestar para vê-lo feliz com aquilo que você também tem. Então, a generosidade, pensando nessa semente, ela está em todo ser humano. Agora, o que a gente fez com ela para que ela ficasse tão escondida, que é uma questão. Então, de novo, vem a pergunta para si mesmo, né? O que eu perdi no meio do caminho tentando ser aquilo que o mundo espera de mim? Talvez tenham coisas muito boas aí perdidas, como a minha generosidade talvez tenha ficado lá atrás, né? A minha abertura para aprender com o outro tenha ficado lá atrás, a minha humildade tenha ficado lá atrás. E quando a gente tem essa coragem de colocar o start, de se vestir como a gente gosta, de falar o que a gente pensa, mas sem impor aquilo que a gente pensa para ninguém, mas simplesmente eu tô sendo aqui transparente, você também, a gente acha a intersecção aí no meio do caminho e ainda permite que a galera reflita lá do outro lado, sem muito certo e errado, vá por aqui, faça isso. É um resgate de quem a gente é, né? Então eu acho que essa tomada de consciência da gente talvez até se perguntar como é que eu era quando eu era criança e o que eu perdi que eu poderia exercitar hoje e que me faria muito mais feliz, me faria muito mais aberto, me faria me relacionar muito melhor com as pessoas, sem medo de errar, de repente, porque a gente não tinha medo de errar.
quando era criança. A gente não tinha medo de dançar, né? Jamais uma criança vai estar dançando preocupada se estão olhando. Uma criança pequena, eu tô falando, porque se ela tiver 7, 8 anos, ela já tem medo do que o outro vai pensar, se o amiguinho vai rir, se a galera da escola vai tirar um sarro dela. Chegou a adolescência, então, você olha para adolescente, o adolescente se fechou ali, né? Para não errar, ele não dança, ele não brinca, ele não pede, ele não pensa, ele não opina, ele concorda apenas muitas vezes. Então a gente vê claramente, com 12, 13 anos, o ser humano dando aquela... entra numa bolha de proteção. E esse resgate na fase adulta, eu acho que ele ao mesmo tempo ele é muito difícil e muito precioso. Olha só. Quando o coworking, o conceito de coworking chegou no Brasil, eu fui um dos fundadores de um dos primeiros coworkings aqui, pelo menos em São Paulo, e naquela época todo mundo que tinha um espaço de coworking também era um recém-fundador de um espaço de coworking. O conceito nos Estados Unidos já era um pouco mais estabelecido, mas a gente sabe que tudo que chega aqui tem que se adaptar ao conceito daqui e muito também à consciência daqui, né? E eu não acho que no início o coworking conseguiu se estabelecer e mostrar exatamente o que ele era, que na verdade era um conceito de comunidade, não um conceito imobiliário de eu vou alugar uma mesa e uma cadeira para trabalhar, mas ele teve esse obstáculo na frente. Eu tô falando isso porque quando a gente começou, eu fiz muitos amigos que também eram recém-fundadores de espaço de coworking, e acho que a fragilidade da gente, e aí volta naquela história das criancinhas com seus bombons, a fragilidade da gente fez com que a gente não entendesse um ao outro como concorrente. Né? E sim como cada um dando a mão o suficiente para que o outro pudesse crescer. Se eu tinha pouco cliente, ele também tinha, ela também tinha, o outro também tinha. E eu acho muito interessante porque eu olhava e falava, cara, aquela pessoa veio aqui no meu espaço, conheceu tudo e fechou com o meu amigo. Então ele falou, beleza, ele se identificou mais com aquele meu amigo e eu tô feliz que ele tá com um cliente a mais. Quantas vezes não foram indicados clientes prospectos de outros lugares para o meu coworking, né? E acho que quando a gente entra numa comunidade onde ela já está meio que pronta e você está só adentrando, vem todo esse medo, né? De, putz, como vão me julgar? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou ser tão bom quanto eles? Será que o que vai acontecer se eu não for tão bom quanto eles? Né? Mas quando você começa frágil junto com os outros, né? Por isso que começar algo junto é muito bom, né? Porque o medo é de todo mundo. E você trouxe a palavra aí, né? Concorrente. Eu gosto muito de trazer um significado talvez novo para algumas pessoas do concorrer. Eu gosto de separar a palavra, assim, do correr com. Então, se eu te entendo como concorrente, que eu preciso ganhar de você, eu assumo uma postura em relação à vida na tua presença. Agora, se eu entendo que concorrer é correr com, eu mudo completamente de postura em relação a isso. Eu dei o exemplo da indicação dos palestrantes. Se eu tenho clareza que não existe palestrante não existe evento de um palestrante só. Assim como a mesma empresa não vai contratar o mesmo palestrante para o mesmo evento no ano que vem. Então, a gente precisa renovar para que depois eu faça sentido novamente daqui 1 ou 2 anos. Então, se a gente gira essa informação, e a Mari traz muito isso, né? Vou citá-la aqui, que se a gente pega as pessoas boas e vamos concorrer com essas pessoas, vamos concorrer com essas pessoas. A gente vai ter eventos muito mais legais, a gente vai ter palestrantes com muito borogodó no palco, na mesma vibe, e a gente vai deixar saudade quando a gente não tiver, e a gente vai ser significativo. Então eu acho que quando a gente troca a palavra, né, do concorrer, que é o ganhar, mas o correr com, dá uma leveza, que é a minha chave aí, o meu valor. Então vamos deixar leve a concorrência, o próprio trabalho em si, essa busca por resultados, muitas vezes ela é tão cruel. Eu falo assim, as pessoas muitas vezes abrem mão da saúde, da paz, da alegria para poder ter resultado. Será que nessa escolha que vocês fizeram aí desses valores do carrinho do supermercado que eu brinquei, será que resultado ficou entre os 3 ou 4 valores mais importantes? Eu duvido. Comenta aqui quais foram os valores que vocês encontraram ou os que vocês já sabem que tem. Coloca aqui embaixo. Muito e aí bem. A gente está priorizando o resultado muitas vezes simplesmente porque a sociedade diz que é o mais importante. E se for, tá tudo bem, viu, gente? Se for, continuem trabalhando enquanto eles dormem, né, se esforçando enquanto eles se divertem, não tem problema, desde que isso seja autêntico para você. Eu não vejo problema nenhum da pessoa falar, não, eu preciso chegar em tal lugar, isso é importante para mim. A questão é ser importante para o outro e a gente está até concorrendo do jeito errado, competindo para chegar num lugar e chegar lá e falar, eita, que eu não sou mais feliz aqui, né? Eu brinco que eu tinha uma crença, gente, que assim, eu tenho 1,80 m, sou uma mulher alta. Eu achava que a felicidade estava num lugar exato, que era nos 71 quilos.
E eu falava assim, o dia que eu pesar 71 quilos, eu vou ser feliz. E aí eu fiz dieta, fiquei 2 anos sem comer nada que eu amo, cheguei nesse lugar. Um dia eu subi na balança, falei, beleza, cheguei nos 71 quilos, cheguei a usar jeans 38, e a felicidade não estava lá. Imagina a decepção. Eu falei, gente, 2 anos fazendo um esforço numa direção que o mundo inteiro diz, né, que a mulher magra, ela é feliz. Sim. E eu falei, gente, eu vou chegar lá e vou ser feliz como essa mulherada da revista. Cheguei lá e eu tava igual. E com vontade ainda de comer um monte de coisa. É que não era importante, era pré-requisito. Era que a gente entende que é pré-requisito. E eu falei, gente, eu não estou mais feliz nesse lugar, quanto eu tô com uma vontade de comer um nhoque, uma paleta mexicana, sabe? Peraí, deixa eu... Né? Eu imagino como é que não foi o almoço no dia seguinte. No dia seguinte. Tanto que eu juro pra vocês, eu tenho uma calça 38, ela tá guardada lá, assim, com uma pitada de esperança. Mas eu usei uma única vez. Eu fui pra uma balada com aquela calça, apertando a minha vida inteira, aquela calça tava. E no dia seguinte ela já não cabia mais, porque realmente eu acho que o almoço no dia seguinte foi bem especial. Meu Deus. Raciocinando é uma palavra que foi criada fazendo uma junção de 2 palavras, raciocinar e relacionamento. Então a ideia era a gente estar o tempo todo raciocinando os nossos relacionamentos. Como a gente lida com gente, como a gente convive com gente, né? O quão essas pessoas são importantes e o quanto elas impactam na nossa vida e o quanto a gente impacta na vida delas. Daí surgiu o termo raciocinando. Dentro do seu universo, que fala de propósito, que fala de autenticidade, generosidade, autoconhecimento, o que você entende que o raciocinar, esse verbo, o que você imagina que ele compreende? Olha só, eu vou aproveitar que você criou uma palavra aí e eu vou trazer aqui 2 palavras que eu criei também. Por favor. Né, que eu acho que explica o seu relaciocinar. Uma delas é o impactability. Ok. É eu estar bem o suficiente a ponto de, simplesmente, sendo autêntica, transbordando quem eu sou, eu impacto o outro positivamente. Então isso para mim é raciocinar. É você ter essa coragem de estar tão cheio de si, não no sentido de ser egocêntrico, de ser egoísta, de ser narcisista, mas assim, eu reconheço quem eu sou, ou seja, eu tomei essa autoconsciência, eu tenho tanta clareza dos meus valores que eu posso não só viver uma vida mais leve, mais transparente, mais divertida e com mais valor, mas eu também posso transbordar isso na sua vida, te impactando positivamente. E o outro termo que eu gosto de usar, que é até nome de palestra, é eu mesmobilidade. É a habilidade de ser você mesmo, que na verdade, quando eu olho para as empresas, eu acredito que é o seu maior diferencial. Então, quando a gente tem coragem de ser tão você mesmo, né, que você impacta os outros positivamente, é quando você está raciocinando certo sobre as suas relações, e não só as suas relações com outras pessoas, mas a sua relação com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com a sua vida, porque o relacionar-se, se for ver, resume a vida inteira, né? Perfeito. Bom, você já sabe, essa câmera é a sua câmera, eu vou liberar agora ela para você falar o que você quiser, se você quiser promover o livro, as suas redes, dizer onde as pessoas te encontram, como elas se conectam com você, fica à vontade. Gente, que difícil, né? Eu tô aqui falando o que eu queria o tempo inteiro. Agora, olhando para a câmera, complica. Então, assim, vamos lá. Gente, quer me seguir? Vai no Instagram, @brancabarão. Você vai me achar lá, você vai ver meus trabalhos, vai ver tudo que eu faço. Tem aquele Linktree maravilhoso que dá link para minha vida inteira. Então, tem lá os livros, que são 2 livros. Eu já publiquei 4 livros, mas são 2 que estão aí no mercado no momento, que é o 880, Seu Melhor Amigo, Seu Pior Inimigo moram aí dentro de você. É uma oportunidade para você trabalhar melhor essa sua relação com todos os personagens que estão dentro da gente. Eu coloco 80 no livro, mas tem muito mais que isso. E o outro livro, que é o método para você descobrir o propósito, caso você não queira, não se conforme aí com a lista do Google e queira mergulhar um pouquinho mais profundamente nisso, que é A Mulher que Vivia de Propósito. Além disso, eu vou contar para a galera que eu sou mentora de palestrantes. Então eu trabalho com grupos aí de 10, 12 palestrantes de cada vez, coloco essa galera no palco, porque eu descobri que eu existo falando. E quando eu tô quieta, eu não tô sendo eu mesma, né? Eu sou aquela criança que no Natal minha mãe falava assim, você fala demais, dá boa noite, vai dormir. E aí eu vivia falando pra ela assim, ainda bem que eu não parei. Porque hoje eu vivo minha vida e vivo muito bem a minha vida, simplesmente sendo quem eu sou em cima do palco. Então hoje eu faço esse trabalho porque eu descobri que tem muita gente que sonha em transbordar quem é em cima de um palco, e eu vi nisso uma oportunidade não só de tornar a minha vida mais próspera,
próspera, mas também de tornar a vida desses futuros palestrantes muito mais abundante, muito mais próspera e muito mais rica. E além disso, gente, corre pegar a tua lista e assim, é um exercício que vai mudar a tua vida imediatamente. Não é aquela coisa, faz o exercício porque você vai sentir que um dia não. É algo que essa tomada de consciência sobre si mesmo muda a vida assim, ó, num estalo de verdade. Gostou de estar aqui? Eu adorei. Se você tivesse que indicar uma pessoa para estar aqui também, quem você indicaria? O Ricardo Chaves. Quem é Ricardo Chaves? Eu sou muito suspeita para fazer essa indicação, hein, gente? Por quê? Ricardo Chaves, ele é psicólogo, ele é escritor, ele escreveu o livro Liderança no Divã, ele tem uma palestra com paródias musicais que é divertidíssima, eu acho que ele pode inclusive vir com o violão, mas além disso tudo, ele é meu marido. Não é o primeiro, ele é meu 6º marido. Okay. E essa informação, ela é chocante, né, gente? Mas ele sabe dessa informação, tá tudo sob controle. E eu falo assim, eu errei muito no quesito relacionamento. E o Ricardo, ele é assim, uma alegria, não só na minha vida, mas na vida de quem convive com ele, que quando você me perguntou, essa indicação foi tão honesta, porque eu falei, quem? Vamos lá. Rafa já veio, Mari já veio, entre o meu trio aí preferido, são esses 2 que você já entrevistou e o Ricardo. Ricardo, você está convidado, mais do que convidado, a sentar aqui com a gente e tomar um café. Viu, meu amor? Só vem. Propósito, palavrinha que, como várias outras, são encaradas como clichê, são encaradas como modismo, o famoso, é fácil falar, não é tão difícil botar em prática. Mas ser você mesmo, a palavra autenticidade, não é tão difícil quando não tem outras pessoas podando isso de você. A Branca falou aqui pra gente agora a respeito de pegar uma empresa como referência, olhar para ela e falar, se essa empresa conseguiu ter sucesso sendo desse jeito, será que eu posso trazer isso para a minha vida e fazer com que a minha vida seja uma empresa de sucesso? Ela escolheu a Disney, mas não precisa ser a Disney. Se você acha que a sua vida ela é robusta, elegante, focada em eficiência, pega a Apple como exemplo. Se você acha que a sua vida é lidar com os outros, trazer humanidade, trazer esperança, pega a Natura como exemplo. Pega referência. Não precisa ser empresa, pode ser uma outra pessoa. É difícil a gente fazer os raciocínios sozinhos. O Relaciocinando existe e está na 3ª temporada porque a gente precisa dos outros para raciocinar esse relacionamento nosso com o mundo em coletivo, com outras pessoas. Não é fácil raciocinar sozinho. Então pega a sua listinha, faz a sua listinha de valores, descobre amanhã, depois de amanhã, pede ajuda para a Branca, como é que é o seu propósito, pelo que você está vivendo, pelo que você está trabalhando. Vai nessa. Depois volta pra gente e conta como é que foi. O que acrescentou para você isso? E esse fechamento ele é tão grande porque esse é um dos episódios que talvez seja mais importante da gente realmente absorver o conteúdo, porque isso faz diferença, como a Branca disse, amanhã. Tua vida começa a ficar mais leve, mais simples de entender. Entender os porquês que as coisas que acontecem na nossa vida, até as coisas ruins, é necessário para a gente poder achar solução para ela. Porque sem a gente entender o porquê a gente gritou com o outro, porquê a gente sofreu essa noite, porquê a gente está de cara emburrada, sem entender o porquê isso aconteceu, você não vai mudar isso. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram, no YouTube, @Relaciocinando Podcast. Se você colocar tanto no Google quanto no YouTube Relaciocinando e ele falar, você não quis dizer relacionando, diz a ele que não. Quanto mais pessoas disserem que não, mais Relaciocinando vai aparecer de cara na busca para todo mundo. Ouça a gente também no Spotify e no Deezer e não se esquece de inscrever no canal. E fala para as outras pessoas se inscreverem também. Vamos bater 1000 pessoas muito rápido. Esse é o meu objetivo e vou pedir a sua ajuda para isso. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Essa conversa foi maravilhosa. Como eu falo para todo mundo, podia ter durado 2, 3, 4 horas. Tá? De verdade, foi um prazer. Eu que agradeço, Felipe. Adorei. Obrigada pelo convite. Rafa, obrigada pela indicação. Você mora no meu coração, você sabe disso. E foi uma honra. Obrigada. Bom. E eu vejo vocês no próximo episódio. Semana que vem. Vem com a gente.